Oi, pessoal, dando continuidade aí a estudo de grafos, a gente vai ver um pouquinho de árvores. Árvores é um tema extenso dentro de grafos, né? A gente vai ver um pouquinho. Essa sessão eu vou dividir em duas partes, em dois vídeos. E primeiro a gente vai falar o que que é uma árvore, basicamente, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre como percorrer uma árvore, depois vai falar sobre a árvore de decisão e vai ficar por aí, porque a árvore daria para falar um semestre inteiro só de árvores em grafos, né? Vamos ver o que é essa tal de árvore. Definição de árvore. A árvore é um grafo conexo, acíclico, com um nó especial que a gente vai chamar de raiz. Para lembrar, grafo conexo é um grafo onde de um nó eu consigo chegar a todos os outros. Acíclico é um grafo que não tem ciclo. Muito simples, né? Caso a árvore não tenha raiz, ela é chamada de árvore livre ou sem raiz, certo? Então, algumas ilustrações aqui de árvore, né? Diagrama de jogos vai formar uma árvore binária, onde os jogos são 2 a 2. Aqui eu tenho uma árvore, um exemplo de árvore. Aqui eu tenho outro exemplo de árvore para alguma topologia aí que não sei dizer o que que é, mas é um exemplo de árvore, isso que importa. Primeira coisa que a gente vai se perguntar sobre as utilidades da árvore é o seguinte: quantos caminhos existem entre dois nós de uma árvore? Então, como ele não tem ciclo, repara, pega dois nós quaisquer, sempre eu tenho um único caminho conectando esses dois nós, independente de quais sejam os nós, eu sempre vou ter um caminho e ele sempre vai ser único, né? Essa é a ideia aí de grafos acíclicos. Algumas terminologias sobre árvore, né? Primeiro, profundidade do nó. Profundidade do nó é o comprimento do caminho da raiz até o nó. Então, por exemplo, profundidade do nó 20, aqui embaixo, é 1. Então, a raiz é 55, com um salto eu chego no 20, certo? A profundidade da própria raiz ela é definida como zero. Então, eu não tenho nenhuma aresta, obviamente, né, porque ela é o início. Então, o número de saltos que eu vou descendo vai ser a profundidade. Profundidade da árvore vai ser a profundidade do maior nó. Essa é a ideia aí. O nó que estiver mais distante vai, vai ser o nó que estiver mais distante da raiz. Então a profundidade dessa árvore aqui é 2, certo? Folha. Folhas são os nós que não têm filhos, né? São os nós que não são internos. Por exemplo, essa raiz 55 tem dois filhos. O 20 tem dois filhos, o 18 e o 30. O 18, o 30, o 65 e o 72 não têm filhos, eles não descem mais, então são chamados de folhas, certo? A gente fala a árvore aqui é como se a árvore estivesse de cabeça para baixo, raiz em cima e folha embaixo, certo? Nós internos são os nós que não são folha, basicamente é isso. E floresta é um conjunto de árvores desconexas. Só uma terminologia aí sobre árvores, só para a gente ter vocabulário para poder conversar. Árvore binária, essa é bem famosa. É possível que alguns já tenham passado por ela aí na computação, né? É uma árvore onde cada nó tem no máximo dois filhos. Aqui eu tenho uma árvore binária, né? A árvore binária cheia. Cheia eu olho para o último nível. Não dá para colocar mais nenhum nó. Então, essa árvore está cheia. A árvore binária completa. Completa, pensa que eu estou preenchendo a árvore de cima para baixo, da esquerda para a direita, como se eu estivesse escrevendo. Raiz, depois a linha seguinte, depois a linha seguinte, depois a linha seguinte, até parar. Quando eu parar o último nó que eu tiver, eu reparo o seguinte, que não faltou nenhum nó para trás. Se não faltou nenhum nó para trás, significa que essa árvore está completa. É como se eu dissesse que a árvore está completa até aqui, certo? Essas duas definições causam alguma confusão às vezes, porque a árvore binária completa, o pessoal tem hábito de achar que ela é uma árvore cheia.
É diferente. Completa, eu vou imaginar completa até aqui. Como se eu tivesse definição aqui, completa até aqui. Óbvio que toda árvore cheia ela é completa, mas nem toda árvore completa é cheia, certo? Só para a gente ilustrar, olhando para essa árvore, a altura da árvore é 3. Do A até o nó de maior profundidade, que é o H e o I, eu tenho 3 saltos, então a altura da árvore é 3. Profundidade do nó D está aqui, é 2. 1, 2. Filhos de B, eu tenho D e o E. Nó à esquerda de C, a esquerda de C é o F. Comprimento do caminho de D até I. Olha para o D, para o I. Se eu tivesse um caminho de D para o I, qual seria o comprimento? 1, 2, 3, 4, 5, certo? 5. Uma ilustração aqui, tirei uma foto de um livro aqui, de uma árvore chamada B-Tree, de ordem 5, porque o número máximo de ponteiros aqui é 5. Repara que cada nó eu tenho um conjunto de caracteres, sendo que cada caractere tem 2 ponteiros adjacentes a ele. Então, por exemplo, o I eu tenho 2 ponteiros, o ponteiro da esquerda e o da direita. O D eu vou ter esse nó à esquerda do I, que tem D e G, eu tenho 3 ponteiros. Eu tenho 2 nós, 3 ponteiros. O da esquerda, o do meio, da direita. E assim sucessivamente. Como eu tenho um nó com 4 caracteres, eu vou ter 5 ponteiros. Então essa é uma B-Tree de ordem 5. Né? Tirei isso aqui para quem tiver curiosidade de olhar, do livro do Cormen, Introdução ao Algoritmo. Um livro bem interessante, aí vale muito a pena dar uma olhada lá. Continuando, algumas representações de árvore binária. Tem uma árvore aqui binária, eu tenho a representação aqui com nó e ponteiros, e tenho a representação com uma tabela, onde eu represento filho esquerdo e filho direito para cada nó. Se não tenho filho, eu coloco 0. Por exemplo, o 3 só tem o filho direito, que é o nó 6. Não tem o filho esquerdo, então eu coloco 0. Ok? Repare que aqui a gente já tem mais 2 representações de grafos. A gente viu anteriormente a gente viu anteriormente matriz de adjacência e lista de adjacência. Aqui eu tenho uma tabela e tenho aqui uma estrutura com nó e ponteiro, certo? Então mais outras 2 representações aqui. A diferença é que matriz de adjacência e lista de adjacência serve para qualquer grafo. Essas 2 que eu estou colocando aqui só servem para árvore. E aí a gente termina a terminologia de árvore. Vale a pena dar uma olhadinha na lista. Eu vou continuar essa sessão em outro vídeo para ele não ficar muito extenso, onde a gente vai estudar os algoritmos específicos para percorrer árvore.